escritor peruano Alfredo Braz Echenique disse que literatura é a paixão gratuita. Julio Ramón Ribeiro, contista, mestre e também peruano, dizia que através da literatura podemos continuar a inventar armadilhas e a tropeçar com mãos pensativas. Com isso, deu espaço para que um escritor das Ilhas Canárias, Juan Cruz, concluísse que podemos então classificar as mulheres entre as que têm e as que jamais terão mãos pensativas. Nunca perguntei a Juan Cruz como foi que ele deduziu que mãos pensativas só poderiam ser de mulheres, algumas mulheres. Outro grande mestre, o contista guatemalteco Augusto Monterroso, prefere recorrer a uma variante melancólica para explicar a si e ao mundo o que entende por literatura e pelo ofício de escrever. Lembra um poeta mexicano e diz o seguinte: era triste e vulgar o que cantava, mas como era bela a canção que ele ouvia. Augusto Monterroso vive mergulhado nas dúvidas de todo grande artista sobre o resultado final de sua obra. Ele diz que o escritor ouve uma canção muito bela e imagina formas profundas e verdadeiras, mas quando levadas para a realidade das palavras, o resultado é frustrante. Nunca o artista consegue refletir tudo aquilo que gostaria de dizer. Ele fica sempre frustrado diante da impossibilidade de passar para as palavras a canção que escutou. O colombiano Gabriel Garcia Marques, em um de seus muitos depoimentos sobre o ofício de escrever, esclareceu: sempre me interessei por contar coisas que acontecem às pessoas. Criar é tornar a criar a realidade. Nunca existe ficção. O mexicano Juan Rulfo, mestre de mestres, dizia que em literatura é possível mentir, mas é proibido falsificar. E o uruguaio Juan Carlos Onetti fez com que um personagem definitivo dissesse o seguinte: alguma coisa repentina e simples ia acontecer, e eu poderia me salvar escrevendo. O criador do personagem acreditou nisso até o fim, e até o fim tentou se salvar escrevendo. Assim são os escritores. Vivem buscando uma definição ou um caminho para entender o próprio ofício. Além disso, e como anotou com humor e pontaria outro uruguaio chamado Mário Benedetti, quando um visconde encontra outro visconde, os dois falam de viscondes. Quando um escritor encontra outro escritor, os dois falam de escritores. Graças a esse hábito comum a quem é visconde e a quem escreve, cada qual em sua seara, claro, depois de alguma memória é possível assinalar que, pelo menos num ponto, a maioria dos escritores coincide com Gabriel Garcia Marques em uma de suas definições estritas: escrever é o mais solitário de todos os ofícios humanos. Na hora de enfrentar essa grande e devastadora solidão, cada um tem sua própria receita e trata de compará-la com a de outros, buscando alguma semelhança ou então procurando o argumento irredutível para comprovar que a sua é realmente a melhor solidão. João Baldo Ribeiro, por exemplo, acorda antes do sol e escreve até mais ou menos meio-dia. É, portanto, metódico sem remédio, a exemplo de Rubem Fonseca. Durante muitos anos, João Baldo terminava de escrever e ia cumprir outro ritual: o uísque apaziguador de almas e demônios. Ele conta que depois de muito examinar esse aspecto fundamental da sua maneira de encarar o ofício, resolveu consultar Rubem Fonseca e acabou chegando à mesma conclusão do seu colega. Para trabalhar,
Um uísque é propício e até mesmo recomendável, mas só na hora da revisão. Na hora de escrever, seu uso é totalmente desaconselhável. Se os dois tivessem conversado sobre o assunto com o norte-americano William Faulkner, eles certamente seriam de outra opinião. Entre outubro e dezembro de 1929, e num período de 47 dias, como recorda o argentino Tomás Eloy Martínez, Faulkner terminou seu romance básico, As I Lie Dying, cumprindo um horário de trabalho invariável, das 11 da noite às 4 da manhã, escrevendo a lápis e sempre movido a robustas doses de bourbon. Pelo menos em um aspecto ele era parecido a Ernest Hemingway, fervoroso adepto de lápis número 2 e de papel barato para escrever as primeiras versões de suas histórias. Hemingway, porém, jamais bebia, nem água, enquanto escrevia. Para ele, madrugador irremediável, um trago às 11 da manhã podia ser a recompensa por uma boa jornada de esforços. Mais de 6 décadas depois, seu compatriota Paul Auster confessaria que entre suas muitas e naturais manias de escritor, em uma coincidia com Faulkner e Hemingway: escrever a lápis. No caso de Auster, a confissão veio acompanhada por uma estranha história da infância. Ele contou que quando tinha 8 anos foi a um jogo de futebol e no final da partida conseguiu chegar perto de seu maior ídolo. Pediu um autógrafo e o ídolo disse que daria com o maior prazer, mas que precisava de um lápis. Nada mais servia, era lápis e ponto final. Paul Auster conseguiu tudo: canetas esferográficas, canetas tinteiro carregadas de tinta de todas as cores, mas nenhum lápis, e ficou sem o autógrafo. Desde então, nunca mais andou nem por um segundo de sua vida sem um lápis ao alcance da mão. O mestre cubano Alejo Carpentier era metódico ao extremo. Escrevia com disciplina de bispo todos os dias, das 5 às 8 da manhã e sempre à mão. De tarde, datilografava o que havia posto no papel em sua jornada matutina. Achava que o escritor deveria ter cotas mínimas de produção. 3 ou 4 páginas dão a medida perfeita, mas o mínimo necessário são 2 páginas por dia. 60 ao mês, um livro em 6 meses, disse ele certa vez em Paris. Carpentier, ao contrário da enorme maioria dos escritores, defendia a vantagem de ter emprego em vez de sonhar com a vida assegurada apenas pelos direitos autorais. Se um escritor vive dos seus livros, corre o risco de publicar demais, dizia Carpentier. Para o poeta chileno Pablo Neruda, a questão era outra. Ele só escrevia usando tinta verde. Nenhuma outra cor e nenhuma hipótese. Neruda era capaz de escrever em qualquer circunstância, em qualquer lugar, de vagões de trem a bares de navio, de ruidosos cafés a bancos de jardim, de quartos de hotel a poltronas de avião, de restaurantes a táxi, desde que pudesse usar tinta verde e apenas verde. Entre as muitas histórias contadas sobre o poeta chileno, uma demonstra sua fidelidade cabal à tinta verde. Durante a Guerra Civil da Espanha, Neruda escreveu alguns dos poemas mais dramáticos e marcantes do seu tempo. Houve um, porém, que foi interrompido e nunca mais pôde ser retomado. Aquele que estava sendo escrito no dia em que a provisão de tinta verde se esgotou e ninguém conseguiu encontrar em Madrid um único vinho de socorro. Quando o novo carregamento chegou, 10 dias depois, Neruda havia perdido o fio do poema, e perdido ficou para sempre. A questão dos metódicos e dos anárquicos torna-se, então, uma discussão secundária, pois mesmo os mais anárquicos são, no fundo, metódicos radicais. O uruguaio Eduardo Galeano, por exemplo,
sempre se negou a cumprir um horário fixo de trabalho e a reconhecer qualquer outro método que não seja mergulhar fundo no tema que estiver ocupando sua alma. E, no entanto, continua pelos anos afora com seu método radical de tomar notas a qualquer hora em qualquer lugar, utilizando sempre uma caneta de ponta fina e tinta preta e escrevendo em caderninhos minúsculos sua mulher Helena descobre em papelaria dos países menos esperados. Quando por algum motivo inexplicável Galiano está sem um dos seus inevitáveis e diminutos caderninhos, qualquer papel vale. Do maço de cigarro aos talões de cheques dos amigos, rasgados sem maiores delongas ou cerimônias. Depois vinha a hora de passar aquelas anotações para a máquina de escrever e deixar o texto deslanchar. Galiano continua, como Antônio Calado, avesso aos computadores. Calado, aliás, viveu um drama peculiar nessa época de escritores computadorizados. Sua veteraníssima e fiel máquina enguiçou para sempre e não havia quem remediasse o problema. Foi preciso que Calado recorresse a um jornal que tinha um estranho cemitério de máquinas abandonadas. Lá, ele conseguiu resgatar peça perfeita de museu que o acompanhou até o fim, funcionando ruidosa, lenta, pesada, perfeita. Rubem Fonseca, outro adepto absoluto dos computadores, admite que é um metódico sem limites. No começo de 1986, ouvi conselhos que bem revelam parte dos métodos com que ele encara o ofício. A disciplina é fundamental, me disse Rubem Fonseca. Para manter a disciplina, é preciso ter um sargento prussiano em cima de nós. E como não temos patrão, a saída é cada um ser o seu próprio sargento. Contou também que determina horários de trabalho. Quando chega à sua mesa atrasado, trata de disfarçar. E para evitar punições terríveis do sargento prussiano, nessas ocasiões trabalha com dedicação dobrada. Não importa, me disse, se você consegue escrever ou não. Claro que quando consegue é muito melhor. Mas se não der, o importante é não desanimar, é manter a disciplina. Uso o método até hoje e funciona. Há diferenças, claro. Rubem Fonseca pertence à mesma escola do argentino Héctor Tizón e de João Ubaldo Ribeiro, ou seja, a dos que acordam antes do sol e às 7 da manhã já estão no meio de sua jornada e continuam trabalhando a todo vapor. Integrantes da escola que usa esse método costumam estudar com prudente distância e temerosa curiosidade a estranha casta de gente como Vladimir Nabokov, Juan Rulfo ou William Faulkner, que sempre viraram noites escrevendo. Graham Greene foi outro metódico. Escrevia de manhã, em silêncio absoluto e mergulhado numa solidão de agonia. Sua meta diária era escrever 30 linhas. Escrevia uma primeira versão à mão, usando caneta tinteiro, depois dava para uma datilógrafa passar a máquina e então retomava para as correções. Essa rotina se repetia dia após dia, enquanto o trabalho estivesse em andamento. E dia após dia, ele reservava parte da tarde para mergulhar nas memórias, nas névoas dos amores difusos e nas sombras. Os entardeceres, para Greene, eram fatais. Para tentar driblar as sombras do fim do dia, ele buscava alívio em reforçadas doses de uísque muito aguado. Jamais, porém, recorreu ao uísque, aguado ou não, enquanto escrevia. Truman Capote era dono de manias estranhas. A primeira delas era certificar-se, antes de começar a escrever, que no ambiente não houvesse um único inseto. Capote morria de pavor de insetos, sentia aversão profunda às moscas e caía vítima de irritações olímpicas diante da presença de um pernilongo ou de uma mariposa. Durante muitos anos usou máquina de escrever antigas em qualquer época, até que se modernizou. Nos últimos tempos ele já não escrevia. Ditava para um pequeno gravador as vozes de seus personagens.
A fita era depois passada a papel por um secretário e Capote fazia correções a lápis. O que ele nunca explicou, se é que alguém perguntou, é o seguinte: se só corrigia a lápis, se não escrevia, ditava, por que fazer questão absoluta de ter sempre ao alcance da mão gordos punhados de canetas com tinta preta e pontas de diferentes espessuras? O outro que não escrevia era Jorge Luis Borges, mas por razões evidentes. Quando perdeu a visão, Borges recorreu a auxiliares para tomar notas do que ele ditava. Depois, os auxiliares liam em voz alta e ele fazia correções com serena paciência. Darcy Ribeiro enxergava perfeitamente bem, mas também escrevia, ditava. Depois de receber as transcrições das fitas, ele costumava chamar um ou dois amigos cujas vozes apreciava e pedia que eles lessem em alto e bom som. Aí fazia as correções, também em voz alta. Quando escrevia alguma coisa, mesmo correções, Darcy Ribeiro precisava recorrer a alguma de suas auxiliares. É que ele quase nunca entendia a própria letra. O mexicano Fernando Benítez também precisa de ajuda. Ele escreve em cadernos escolares com caneta tinteiro e tinta azul e depois precisa de uma lupa e de um auxiliar paciente para tentar decifrar o que escreveu em garranchos mínimos. Também mexicano Carlos Fuentes está na margem oposta dos computadores e não há quem o mova de lá. Escreve à mão e para as duas primeiras versões continua fiel a máquinas mecânicas, utilizando um único dedo, o indicador da mão direita, que aliás traz a forma de uma curvatura estranha, resultado de uma fratura mal curada. Todos os seus livros, alguns definitivamente magistrais, foram escritos assim. Ele contou certa vez que durante anos e anos usou a mão esquerda para segurar o cigarro e a direita para escrever. Abandonou o cigarro, mas não conseguiu abandonar o hábito de ter a mão esquerda erguida, o braço apoiado no cotovelo, na exata posição de quem mantém um cigarro aceso enquanto escreve. Samuel Beckett, para escrever, precisava ter uma parede branca, de uma brancura total, sem manchas, rachaduras, nenhuma sombra à sua frente. Olhando a parede, encontrava as palavras. Escrevia a qualquer hora, mas sem a parede branca, a folha permaneceria para sempre imaculada. Gabriel Garcia Marques, a exemplo de Julio Cortázar, afirma que se interessa muito mais por música que por literatura. Diz também que gosta muito mais de música que de literatura. No estúdio de sua casa no México, há muito mais discos que livros à vista. Cortázar, que amava e conhecia profundamente o jazz, confessava ser um músico frustrado. Ele admitia também que um dos grandes golpes sofridos por sua alma incansável foi concluir que tinha mais talento para apreciar do que para executar a música. Tocava um pistão quase ofensivo e, consciente de suas escassas habilidades, só ousava tocar na mais absoluta solidão e quando tinha ao menos a esperança de não ser ouvido por ninguém. Hemingway também não gostava muito de falar sobre literatura e escritores e se dizia profundamente influenciado por pintores e compositores. Não é preciso explicar, disse ele certa vez numa entrevista, até que ponto Bach pode ser útil em questões como harmonia e contraponto. Em 1991, quando publicou seu primeiro romance, o compositor Chico Buarque de Holanda, outro adepto da escritura noturna e que, perseguindo palavras, cozubreu à espera do sol, causou certo espanto a confessar a alguns amigos chegar, enfim, à conclusão de que ao longo de anos a música o havia roubado da literatura, que seria seu caminho natural. Antônio Torres também é radical, mas permanece num único terreno. Diz que é muito melhor ler do que escrever. Para Eduardo Galeano, que escreve a qualquer hora, em qualquer lugar, e detesta piano e ópera,
O princípio de toda escritura está nas imagens. Para Juan Carlos Onetti, que gostava de tangos trágicos, o princípio da escrita estava nos sonhos e muitas vezes nos pesadelos. Neruda gostava de dizer que só ia ao papel quando sabia perfeitamente o que escreveria. Que as musas me impeçam de inventar enquanto canto, proclamou certa vez para uma plateia salpicada de moçoilas encantadoras. Ernest Hemingway foi definitivo numa das lições que deixou como herança. Só interromper um texto quando se sabe com certeza como ele irá continuar. Rulfo seguia caminho inverso aos dois. Começava a escrever perseguindo uma atmosfera qualquer. Quando a encontrava, abandonava tudo que tinha escrito até ali. Dizia que escrever é, essencialmente, cortar. E também dizia que escrever é alçar voo. Já o argentino Juan Elman, um dos maiores poetas do idioma espanhol, descreve o ato de escrever como sendo o auge de uma obsessão. Primeiro vem a ideia, a imagem, a necessidade, o som, diz ele. E tudo fica lá dentro, remoendo aos poucos até se tornar uma obsessão. Quando a obsessão encontra expressão, chega ao seu limite e explode. E vem o poema. A infância também é tema de reflexão ou preocupação para os escritores. Quando Rulfo dizia que a infância é o único território permanente na vida do ser humano. Garcia Marques disse uma e outra vez que não existe uma única linha em todos os seus livros que não esteja relacionada com a infância. Diz mais, para ele, a infância é a fonte essencial de tudo que escreve, e a nostalgia da infância é a matéria-prima fundamental que forma a base da sua escrita. Existem ainda outros tipos de maldade que uns escritores promovem contra outros. Há o tipo normal, não muito inventivo, mas nem por isso menos eficaz. Márcio de Souza é o zero em vezeiro em explicar a moças repórteres e iniciantes que determinado escritor é surdo e detesta que notem isso. Sugere então que no caso de uma entrevista, a repórter em questão fala em voz muito alta, mas sem demonstrar que está falando aos berros. Um exercício de interpretação e tanto. Algumas das vítimas prediletas desse tipo de maldade do autor de Mad Maria são os baianos Antônio Torres e João Waldo Ribeiro e o paulista Inácio de Loyola Brandão. Eles chegaram a imaginar vinganças tenebrosas que não levaram a cabo. Outro tipo de maldade existe em versões mais elaboradas, mais sofisticadas e, com certeza, mais perversas. Jorge Luiz Borges era mestre nesse gênero. Cada vez que estava se aborrecendo com os devaneios ou as firulas servis de algum jovem aspirante a gênio, Borges saía com a mesma e irremediável maldade. Pedia ao locutor que fizesse a amabilidade de acompanhá-lo até o banheiro. No caminho, esclarecia, é que, como o senhor sabe, eu sou cego e preciso de ajuda para tudo nessa vida. Na maioria das vezes, o tal bajulador aspirante a gênio arrumava uma desculpa e escapava na mesma hora. Não há registro de depoimento dos poucos que acompanharam o mestre até o fim. Mesmo quem não escreve ficção sofre de dúvidas e medos semelhantes e busca suas próprias receitas. Fernando Moraes, por exemplo, escreveu em detalhes a um amigo pelo menos uma dúzia de aberturas diferentes para o seu livro Chateau. A cada vez assegurava, agora achei o caminho certo. No caso, depois de 13 versões, ele acabou optando pela 7ª, que, aliás, era exatamente a reprodução da primeira. Pensando bem, nada disso tem muita importância a não ser para os escritores. Como disse o argentino Tomás Eloy Martínez, pouco depois de ter concluído seu livro Santa Evita, esses rituais não mudaram jamais o curso da história. Ele recordou ainda que desses hábitos nasceram obras, linhas de poemas e frases que moveram de lugar
os sentimentos de muita gente. Talvez o mundo continuasse do mesmo jeito se essas páginas não existissem, mas a vida dos homens não seria a mesma. Faltariam a ela a paixão, a imaginação e o risco que a realidade sempre copiou da literatura. No fundo é isso. Qualquer linha escrita na mais irremediável solidão se justificará para sempre, desde que tenha alma e substância. Desde que seja capaz de levar um leitor, um único que seja, à vertigem de uma emoção verdadeira. Que seja capaz de merecer o fato de ter violado, de uma vez e para sempre, a brancura da página. De ter superado o maior de todos os fantasmas do escritor. Saber que está condenado à solidão mais eterna e profunda e que a única maneira de buscar salvação é mergulhar ainda mais fundo nessa solidão. Saber, enfim, que só poderá sair dela numa trégua fugaz, acompanhado por palavras cujo destino é tão incerto e arriscado como o das mensagens que os náufragos lançam ao mar em garrafas azuis.